A paz do Senhor, aqui quem fala é a diaconisa Patrícia. Hoje sou diaconisa da igreja Amichadai Apostólica. Congrego lá, já vai fazer 3 anos, mas estou no caminho do Senhor realmente firme há 10 anos que eu me reconciliei e fiquei nesse caminho. Vou contar um pouco da minha história através do canal Semeando Vida e creio que vai edificar a vida de cada um que está assistindo. Eu não nasci em berço evangélico e eu comecei a ir para a igreja, a frequentar, eu tinha 6 anos de idade, junto com a minha avó paterna. Eu era a única de casa que ia para a igreja. A minha família ainda não era da igreja e muitos me zoavam, né? E passando os tempos, tudo, eu continuei indo, eu gostava muito de ir para a igreja. E através de mim, a minha mãe, ela também começou a ir, minhas irmãs começaram a ir também. E resumindo, eu tinha 15 até 17 anos, a gente estava na presença de Deus, só que meu pai veio a falecer. Eu era muito apegada ao meu pai. E depois disso eu praticamente revoltei com Deus. Eu achei que Deus era culpado de ter levado meu pai, colocando Deus na parede. Às vezes a gente perde um ente querido, a gente fica assim, revoltado com Deus, indagando a Deus por que ele levou. Eu não entendia muito. E eu estava firme nos caminhos do Senhor e a minha mãe começou a ficar doente. Minha mãe é obreira da Graça, Igreja da Graça. Ela é uma obreira muito de valor, ensinou muitas coisas para mim e para o meu esposo. E a gente começou a fazer uma campanha no Monte, que ela ficou internada no Hospital das Clínicas. Ela ficou internada 3 meses lá. E minha mãe fazia várias e várias cirurgias, muita cirurgia por dia. E como eu perdi meu pai, a gente se apegou muito à minha mãe. A mãe, quando era nosso ponto maior, né? A gente fazia tudo pela nossa mãe. A gente entrou numa campanha de oração por ela no Monte. Foram, se eu não me engano, 7... Ficamos quase um mês fazendo essa campanha no Monte. E pela cura dela, né? Pelo milagre dela. Porque eu creio muito no poder da oração. Eu queria muito que Deus poderia curar ela. Só que teve um tempo que a gente estava orando por ela e até foi pregado que essa enfermidade não seria para a morte, sim para a honra e glória do Senhor. E eu não entendia, porque Deus recolheu a minha mãe, Deus recolheu ela. Só que eu não consegui, eu não voltei, eu não caí tanto na depressão, porque eu fiquei no monte, mas mal sabia eu que eu não estava fazendo a campanha para ela, e sim para mim. Deus estava trabalhando na minha vida, fortalecendo eu para que eu não caísse na depressão profunda. Porque ele sabia que quando eu perdi o meu pai, eu caí grandemente e quase perdi a vida. Então, para mim não acontecer novamente, Deus, ele trabalhou desse jeito comigo. Ele trabalhou para que eu fosse me fortalecendo na presença dele, orando por ela, mas eu estava buscando por mim. Quando eu perdi minha mãe, o meu mundo caiu. Claro, a gente é mãe, meu mundo caiu. Só que hoje consigo lembrar com olhar de, assim, a entender melhor os planos de Deus. Porque se minha mãe estivesse viva hoje, ela estaria em um aparelho, ela é muito ativa, ela estaria fazendo hemodiálise todo dia, e estaria com 2 bolsas de colostomia, ela não ia ficar bem, Deus sabe o que faz. Então ele preferiu colher ela para que ela não fosse sofrer na terra. E hoje eu entendo isso, porque Deus me ensinou a entender isso. Porque essa enfermidade não foi para a morte, sim para a glória do Senhor. A minha mãe se afastou dos caminhos do Senhor há um tempo. Ela se revoltou com Deus. E antes de ela ficar enferma, Deus teve um trabalhar com ela. Ela voltou para os caminhos do Senhor. E ela está hoje descansando nos seios de Abraão. Que creio que a gente irá encontrar ela através da eternidade, né? E dela, hoje eu moro no apartamento dela.
Quando eu vim morar nesse apartamento, era do mesmo jeito dela, que ela deixou. Ainda eu senti o cheiro dela no apartamento. E eu falava assim pro meu marido, eu não vou conseguir ficar aqui. Eu não vou conseguir ficar aqui. E hoje tem 3 anos, há 4 anos, vai fazer 4 anos que ela faleceu. E hoje eu consigo falar dela. Amanhã é Dia das Mães. É uma data assim que eu fico bastante triste por não ter ela do meu lado. Mas ao mesmo tempo eu sinto o Espírito Santo me abraçando. Eu sinto que Ele sempre me fortaleceu para que eu não caísse na depressão novamente. Porque às vezes a gente perde algum ente querido, perde um filho. Eu já perdi também um filho. Com 4 meses de gestação, eu tive um aborto espontâneo por causa das drogas. Eu usava muita droga, então eu perdi um filho. E às vezes a depressão vem assim. Até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas sofrem por depressão silenciosa. E por falta de comunicação, por vergonha até de querer expor, não é um problema falar. Não é problema. É ruim quando a gente se fechamos, se isolamos, e aí que é onde vem o inimigo, ele espera uma brecha e e ele vem esperando essa brecha para poder fazer algo pior na nossa vida. E eu creio que, graças a Deus, essa campanha que eu fiz para ela, Deus me fortaleceu para mim estar de pé. E para você que está passando por algum tipo de depressão, alguma perca que você perdeu, sua mãe, seu pai, seu filho, seu marido, se você se sente assim, sozinha, achando que Deus te esqueceu, revoltado com Deus, que Deus te abandonou, por que Deus fez isso, por que Deus tirou, por que Deus trouxe essa dor para mim, indagando a Deus. Eu creio que tudo que você está passando tem um propósito debaixo dos céus. Se minha mãe ficasse viva hoje, ela estaria em aparelho. Eu não ia gostar de ver minha mãe em um aparelho, sofrendo. Talvez algo que você aconteceu sobre sua vida, pensa aí com você. O que fosse para acontecer se estivesse aqui. Então tem algo, Deus, tudo que Ele faz, a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Por mais que a gente não entenda, mas ela é perfeita. E ela traz uma paz no nosso coração. É difícil de entender. Mas quando ela traz essa paz, a gente entende. A gente abre a porta para o Espírito Santo habitar no nosso coração. Ele tira essas feridas que o mundo não cicatriza, que nada cicatriza, que nada preenche. Deus preenche esse vazio. Deus cicatriza feridas da alma que fere a nossa vida. Esse vazio. Então eu peço assim que você ore, busque, clame, peça ajuda de alguém. Peça ajuda de alguém, fala para alguém te ajudar. Se você está passando por esse tipo de depressão, não escuta a voz do inimigo, não escuta a voz, não queira se suicidar, não queira se cortar, não queira tomar remédios, não queira tomar drogas, porque isso tudo que o inimigo quer. Ele quer tirar a sua salvação. Porque o inimigo, ele luta para tirar a sua alma, então ele vai fazer de tudo. E um homicida, ele não herda o caminho dos céus, ele não reina o trono de Deus. Então ele vai fazer de tudo para que você perca a sua vida, perca a sua coroa, mas Deus não. Deus, ele abre a porta, estende as mãos e escreve uma nova história. Ele escreve uma nova história. Hoje eu creio que Deus vai falar grandemente ao seu coração, vai te fortalecer. Eu profetizo que Ele te fortaleça. Eu profetizo que venha paz, que venha alegria no seu coração, que todo esse espírito de vozes que venha no seu ouvido, que venha cair por terra em nome de Jesus, que todo esse espírito, toda essa vontade de desistir da vida, que venha cair por terra em nome de Jesus, que você venha sentir vontade, venha sentir anseio de servir, venha sentir vontade de viver, vontade de sair, de respirar, porque a sua vida, a sua alma é grandiosa, ela é preciosa para a mão de Deus. Amém. Meu pai vai fazer 15 anos que Deus tirou ele de mim. E quando eu perdi ele, eu entrei nesse mundo, né?
E por isso eu me envolvi com amizades erradas, comecei a usar droga, comecei a me prostituir e só foi ladeira abaixo daí. Eu não conseguia mais voltar. Eu tinha aquele temor por Deus, só que eu não conseguia me firmar na igreja. Às vezes eu ia pro culto, mas ouvia ali, quando eu saía da porta da igreja, eu fazia tudo novamente. Usava droga, tudo novamente eu fazia, voltava a fazer, né? E nesse decorrer do tempo, eu tentei suicídio. E quando eu fui tentar o suicídio, a minha mãe viu que... Minha mãe era obreira da Igreja da Graça. Ela achava que eu tava ficando louca, algo do tipo. Eles não entendiam, né? Só que era algo espiritual que eu tava enfrentando e também através das drogas. Eu usava muita droga, usava todo quanto é tipo de droga que você imaginar, eu já usei. Menos o crack. Mas maconha, farinha, LSD, balinha, lança-perfume, tudo eu já usei. E também já vendi. Só que eu nunca fui presa. Eu sentia que Deus sempre me guardava. Teve um dia que eu tava com os bolsos cheios de droga e veio um usuário vir para comprar. E quando ele veio, eu acabei de entregar para ele, a viatura passou. Então, a minha mãe, ela sempre orava por mim, a minha irmã Simone, ela sempre acreditava que Deus, ele tinha algo para fazer na minha vida. Que a boa obra que ele começou, ele era fiel para terminar. E ela sempre orava, e eu creio que a oração ela tem um poder muito grande, que eu sou fruto de uma oração. E ela orava por mim, e eu sei que esses livramentos que Deus me dava, era elas orando, era o próprio Deus me livrando, para não acontecer algo pior. E eu fui para levar minha mãe para a Igreja da Graça, deixei ela lá, ela foi fazer um trabalho, e tinha um centro, acontece algo na dia centro música, como que é? Virada cultural. Eu tava indo pra lá. E minha mãe falava assim: Patrícia, fica aqui, vamos assistir o culto. Eu, não, mãe, não, eu vou pra virada. E fui pra virada. Fui pra virada e voltei virada. Eu voltei completamente louca. Não sei se misturaram algo na minha bebida, na droga que eu usei. Só que eu comecei a ter alucinação. Eu achava que qualquer uma pessoa que estava ali ia fazer algum mal para mim. E desde lá eu não fiquei normal mais. Eu ouvia vozes, eu não dormia direito. E o inimigo assoprou na minha mente nitidamente para mim cometer o suicídio. Eu subi no portão de casa, tinha as lanças do portão. Eu coloquei as minhas duas mãos, enfiei minhas duas mãos na lança do portão. Eu não senti dor alguma. Porque o inimigo, ele é assim. Quando ele quer tirar, ele quer arrancar a nossa alma, porque ele quer arrancar a nossa alma. Ele faz com que a gente nem sente dor. Muita gente se cortam e não sente dor, porque é o próprio inimigo. Então eu não estava sentindo dor nenhuma. E quando ele falou para mim lançar no portão, furar minha barriga na lança do portão, eu tenho as marcas na mão ainda, das lanças. Quando eu fui para me lançar, um menino veio, subiu no portão e rapidamente me tirou. E tentaram me segurar até minha mãe vir chegar. Quando a minha mãe chegou, ela já chegou, ligou para a ambulância. A ambulância veio, já me levou para a cidade de Tiradentes, lá na ala psiquiatria. Eu fiquei lá amarrada. E queria, tipo assim, eu não entendia. Eu achava que era algo espiritual, assim, sabe? Só que eram tudo um trabalhar. E de lá eu fui para a clínica de Jaraguá. Fiquei internada lá na clínica de Louco, onde aconteceu muita coisa, muita coisa. Eu fiquei 2 meses lá. A minha família ia me visitar e eles tinham medo de eu não voltar a Patrícia que era antes. Eu usei muita droga que uma parte do meu cérebro parou de funcionar. Essa parte do meu cérebro, os médicos falavam que eu ia ser como uma criança, eu não ia ser uma pessoa normal. Eu ia ter que aprender tudo de novo. Eu ia aprender a falar, eu ia ter que aprender
a andar de novo, como se fosse uma criança aprendendo a dar os seus primeiros passos. Eu ia ser como essa criança, que eu não ia voltar ao normal. Eu tomava medicamentos muito fortes. Quando eu conheci o meu esposo, eu tomava medicamento ainda. Eu ficava travada assim, ó, dura, de tão forte que eram os medicamentos. E nessa clínica, assim, eu tive muito, o inimigo mesmo, ele me tentava muitas vezes. Ele usava as bocas das loucas para me atentar. Falando que eu não ia sair dali, falando que era meu fim. Teve uma vez que eu tava no quarto e o inimigo usou a boca dessa louca. Eu achava que eu também tava louca, né? Porque eu tava naquele lugar. Aí o inimigo usou e eu ouvi a voz dele nitidamente. Ele falava assim, você vai tentar levantar para ir no banheiro e não vai conseguir. A minha perna não levantava. Agora você vai tentar chamar a menina do seu lado e ela não vai acordar. Ela não vai te ouvir. E eu tentava sacudir a menina e ela não me ouvia. Ele, agora você vai se urinar. E eu me urinava assim todinha. E ele ria, aquela voz bem forte rindo de mim. Ele falou, agora vai entrar o enfermeiro e vai ver que você urinou e você vai ver o que vai acontecer. E eu sempre ia pro castigo. Tomava várias sossega-leão e eu apagava. Acordava, já estava no quarto, não sei nem o que acontecia. Tinha os enfermeiros que tentaram abusar de mim naquela clínica que eu fiquei. E aí teve uma vez que uma louca, ela colocou fogo na clínica e a gente foi lá para baixo. Era a ala que era mais tranquila, que eram pessoas que tinham depressão, né? Que estavam nessa ala. E eu fiquei nessa ala. Foi onde que eu comecei a ter paz, né? Onde eu comecei a ter mais sossego, dormir mais tranquila, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de dormir, porque era muita gente, muito louco mesmo, que ficava lá. E eu fiquei naquela clínica por 2 meses e recebi alta. E quando eu recebi alta, realmente eu fiquei como uma criança. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu não tomava banho sozinha. Minha mãe me ajudava a se alimentar. E depois, teve um caso também que não desceu para mim. Eu não tive a minha menstruação. E meus seios começaram a sair leite. Só que eu fazia o teste de negativo e não dava positivo. Não tinha, fiz todo quanto é tipo de exame, dava negativo. Até que eu fui na igreja da minha irmã. E quando eu fui lá para a igreja dela, a irmã veio orar em mim e orou na minha barriga. E quando ela orou na minha barriga, eu comecei a vomitar. A vomitar muito. E ela falou que eu estava gerando um bicho dentro de mim. Então o inimigo, ele fez uma coisa tão grande na minha vida para destruir mesmo a minha vida. Eu tentei suicídio, usei droga e continuei ainda nesse caminho. Eu não consegui voltar, não consegui firmar. Eu tentava, mas não conseguia. Me envolvi muito com a droga, muito grande. E foi muito difícil para mim libertar, muito difícil mesmo. Eu tentava voltar à Patrícia que eu era antes, aquele anseio que eu tinha de estar na casa do Senhor, de sentir aquele primeiro amor, mas eu não conseguia, porque os prazeres do mundo me chamavam. Aquele prazer de estar rodeado de amigos, de bebida, de dinheiro, aquilo me fazia muito feliz ao mesmo tempo, só que quando eu chegava em casa, a gente sentia aquele vazio dentro de mim, que nada preenchia, porque a gente sabe que esse vazio, que quem preenche esse vazio é o Espírito Santo. É o próprio Jesus que preenche esse vazio que a gente sente. Então, eu fiquei ali alguns anos nesse mundo, me prostituindo. Até quando eu conheci o meu esposo, ele estava ainda o meu esposo era MC, ele estava nesse caminho. E eu comecei a ir para a igreja e pedir para o Senhor tentar me libertar, né, desses vícios. Porque quando a gente pensa que a gente tem amigo aí fora, a gente não tem. Porque eu vivia rodeada de amigos, só que era só na hora da fama, na hora da bebida, na hora da droga. Mas quando eu precisei de ajuda, eu não tinha ninguém. Eu só tive a minha família e Deus, que nunca me abandonou, que sempre esteve do meu lado.
E quando eu estava voltando para os caminhos do Senhor, Deus foi me libertando. Me libertou primeiro dos vícios, me tirou da bebida, me tirou dos vícios, me tirou da prostituição e colocou uma pessoa no meu caminho. Eu não ficava com ninguém, eu não conseguia ficar com um homem, há um mês eu não conseguia ficar. O inimigo, ele colocava muitos homens no meu caminho, eu não conseguia ficar firme. Então, eu falava assim, eu acho que eu não vou ter uma família. E Deus colocou o Paulo Henrique para estar no meu caminho, para me ajudar a caminhar junto. Eu ajudando ele e ele me ajudando. Eu comecei a me libertar dos meus vícios, tirei tudo. E quando eu estava na clínica, eu sentia que Deus tinha algo maior para mim lá na frente. Tanto que tem um louvor que eu falo que é o louvor que eu carrego comigo, que é o louvor do meu testemunho. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Deus realmente mudou a minha vida. Eu me reconciliei com o Senhor em 2014 e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou no altar do Senhor e tenho uma família, 3 filhas abençoadas, um esposo abençoado. Tudo que o inimigo tirou de mim, Deus me trouxe, me restituiu. Me deu uma família que eu pude amar, que realmente me ama. Que às vezes a gente pensa que amigos, eles são amigos somente na hora da bebedeira, na hora da farra. E não, o único amigo que a gente tem que ter, e esse amigo chama hoje a gente, esse amigo se chama Deus, Jesus Cristo. Esse amigo, ele sempre está de braços abertos para estender as mãos, para nos levantar, para tirar você do chão. Você que sofre por depressão, por síndrome do pânico, que tentou suicídio, que tenta tirar sua vida, Deus te chama. Deus te chama para um caminho arandanada sou, para estar com Ele. Você não está só. Você se sente só, mas você não está só. Deus está contigo, Ele fortalece, te capacita, te dá ânimo, te dá força e te diz, vem cá, filho meu, o Pai te chama, vem cá, filho meu, estou de portas abertas te esperando, arandaçou.
Eu achava que esse mundo seria algo prazeroso, que eu tinha tudo, mas não. Tudo que eu tenho está nas mãos do Senhor. Tudo que eu tenho, os prazeres que eu sinto, eu nunca mais quero estar nesse mundo que eu estive. Porque esse mundo só me deixou cicatrizes. Cicatrizes no corpo que eu carrego até hoje. Só que cicatrizes que foram cicatrizadas pelo Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo cicatrizou e trouxe à alma a paz que o mundo não pôde me dar. A própria paz que Deus nos dá. A paz que cede todo espírito, todo entendimento. É essa paz que eu deixo para você hoje. É essa paz que eu profetizo para você hoje. É essa paz que vem entrar no seu lar. É essa paz que vem entrar na sua mente, no seu coração. Que venha repreender todo espírito de suicídio. Todo espírito que venha colocar na sua mente que você venha se drogar, se prostituir. Eu repreendo agora. Que venha cair por terra. Em nome de Jesus. E que venha entrar paz no seu coração e que venha entrar anseio de conhecer esse espírito, que venha entrar na sua mente, de conhecer a verdade, que é a verdade que nos fortalece, que a verdade é Cristo, que só há esse caminho a seguir. Amém. E eu quero agradeço que vocês venham ser fortificados pelo meu testemunho, agradeço a minha oportunidade de estar aqui. Se quiser nos chamar, meu esposo ele ministra a palavra de Deus, eu louvo, você venha ser edificado por nós. Meu WhatsApp é o 11 99640 0050. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.